Saudações azulinas a todos do canal Ricardo Coração de Leão. Bom, galera, o Clube do Remo já se encontra em Goiás, né? Onde logo mais vai fazer um apronto. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse adversário do Clube do Remo e as questões que saíram aí dos bastidores azulinos. Quem vai pro jogo, quem pode ser o titular. Então, peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, não esquece, hypa o canal, comenta aí. Quanto vai ser esse placar? Ainda está cedo para saber? Então, bora para cima. Leão! Galera, o Clube do Remo já se encontra lá em Goiás, né? Já esperando o próximo confronto contra o Atlético Goianiense aí. Mas antes de tudo, vamos dizer que temos retornos garantidos de Sávio, Klaus também, que viajou, e o próprio Pavani, que pode mudar ou não o esquema tático do Clube do Remo. Lembrando vocês que na última apresentação do Clube do Remo, o Clube do Remo foi numa espécie de um 3-5-2, né, gente? Como vocês sabem, não tinha aquela melhor performance de passe de bola, e hoje nós vamos ter, né? Hoje não, no caso, amanhã, no domingo, porque hoje ainda é sábado, né, galera? Então o Pavani dá a melhor oportunidade naquele lance de criatividade, saindo da linha de passe de trás da zaga, ali carregando a bola e esperando a passagem do Marcelinho. Nós vamos ver, né, gente? Até porque também, gente, tem promessa de mudança aí no ataque, tá? Muito provavelmente o Viseu retorne, até porque a característica do nosso adversário é diferente da do Vila Nova, né? Então, circunstâncias podem levar o Viseu a retornar esse jogo, tá? Vamos aguardar, até porque o treinador e a sua equipe conhece bem o adversário, já estudou o adversário, então vem surpresas por aí para nós. Com certeza eu dou de início à mudança do Viseu, a saída do Luan para a entrada do Pavani. Tudo isso está desenhado já. Se for formar no mesmo esquema tático, provavelmente vai só ter essa mudança do Pavani e no ataque. Muito provavelmente, gente. Muito provavelmente mesmo, por causa que o adversário tem uma certa característica que a gente tem que trazer para vocês, tá? Já falando desse adversário, nós estamos numa sequência de enfrentar times goianos aí, né? E aí, não preciso dizer o restante para vocês, né? Até porque Goiás agora se tornou a Espanha do Brasil, né? Porque lá tem o Atlético de Bilbao, né? Que é o Atlético Goianiense, tá? Tem ali o Goiás Madrid, né? O Vila Barça, pela imprensa de lá, eu acho que tá assim desse jeito, né, gente? Brincadeiras à parte, pessoal. Quero lembrar vocês que esse é o confronto de número 4, é o confronto de número 5. Já tivemos 4 confrontos contra o Atlético Goianiense. Sendo desses, o Clube do Remo foi vitorioso em 3 e perdeu apenas 1. O último confronto foi em 98, há 27 anos atrás, gente. 27 anos atrás, no Bainão, onde o Clube do Remo ganhou por 2-0 esse confronto. 2-0 não, 3-2, me perdoem, gente. 3-2, 2-0 foi o outro jogo, tá? Então o Clube do Remo tem um bom retrospecto, tem 10 gols de saldo, né, em cima desse adversário. Então, águas passadas, é claro. O momento é outro, até porque o adversário ele teve a mudança de treinador, tá? E nessa mudança de treinador ficou o interino, mas ele já contratou o Fábio Matias, que estava treinando o Juventude. Inclusive, o seu treinador foi pro Juventude, né, gente? Então, o Clube do Remo vai encontrar um adversário que caiu da Série A com promessa de querer retornar. Pelo menos a garganta do seu presidente diz isso todo o tempo, né? Realmente eles são desumildes, como fala minha filha aqui em casa, tá? Se vocês pegarem a entrevista do presidente aí, né, ele faz certos questionamentos que são até, de certa forma, absurdos para o momento. Bom, gente, muito provavelmente o time do Atlético Goianiense, já ia falar Atlético de Madrid, brincadeira, hein? É um time que pode contar com o retorno do Vladimir e do seu atacante Marcelinho, tá? Vladimir, que é um dos bons goleiros. Seu destaque lá é o Alex Vinícius, né? Que é o zagueiro de 1,96 m aí. Na última partida ele ia fazendo um golaço, gente, saiu da linha defensiva e é um quebrador de linha. Só parou no goleiro, né? Então, é um bom zagueiro de 1,96 m, tem um bom passe, olha, pela altura, e um bom jogo aéreo, tá, gente? E um bom jogo aéreo. Então, tem que ficar alerta por essa zaga ser alta, então tem que colocar um jogador mais incisivo para manter eles presos ali, tá? Até porque do seu lado joga o Matheus, né? O Matheus que tem 1,86 m, tem 26 anos, inclusive o outro tem 25, tá?
Tem 26 anos, tem uma pouca disciplina tática ali, mas é um bom zagueiro também. Então faz dupla uma zaga alta, né, gente? Uma zaga alta. Na sua lateral esquerda ele conta com o Conrado. O Conrado ainda é suspeito ainda da torcida. A torcida não gosta muito dele lá. É um lateral de esquerda ali que performa-se um pouco destoando até da equipe, muitas das vezes, tá? E do seu lado direito tem ali o Rai Ramos, né, gente? O Rai Ramos de 1,79 m. Já tem um gol nesse campeonato, cai pela direita, mas aparece muito na área. Tem uma pancada forte demais, gente. Ele deu um chute no último jogo aí que o goleiro rebateu. Meu irmão, o cara chuta bem de fora da área, então tem que estar alerta. É um dos que mais chega no ataque, ao contrário da lateral esquerda. Então o nosso lado esquerdo tem que estar atento ali com... Provavelmente será o Alan Rodrigues. O Sábio viajou, né, gente? Mas bora ver, tá? Fazendo a cabeça de área ali, tem o Rondinei, né? Rondinei, que é volante, barra meia, aparece mais na área ali, se movimenta bem, ele constrói muito ali, mas joga mais no setor defensivo. Esse é o mais defensivo. Porque quem mais ativo na frente é o Cauã, de 1,74 m, tem 20 anos aí, gente. Também aparece ali, é um meia, quase que um meia armador. Então é um cara que chuta de fora da área, mas não tanto. Tem uma boa bola longa, porque o seu ataque é rápido. Já vamos falar dele aqui, tá? Pelo lado, joga o Robert também, que é um meia ofensivo ali, que é um meia atacante, faz a marcação, é mais direcionado à ala direita. Então é um bom jogador, um jogador que aparece, pisa na área, faz muitas das vezes um revezamento ali entre ele e o centroavante. Tá? O outro é o seu ponta que vai voltar aqui, é o Marcelinho, estava suspenso, chuta bem de fora da área, já tem 2 gols nesse campeonato, tem que ficar alerta com ele, né? É um bom jogador. E mais à frente, gente, tem ali o Sandro Lima, que é paraense, nunca atuou por aqui pelo Pará, tem 1,86 m, tem 34 anos, tem uma certa mobilidade, fez um gol aí. Até esqueci a equipe que ele fez um gol, mas tem um gol nesse campeonato já. Então é um ataque que tem mobilidade, gente. Porém, ele perderam uma peça fundamental aí, né? Perderam uma das suas peças fundamentais aí, que está suspenso por um cartão amarelo, que é o William Potk, né? O William Potk, que se movimenta muito, ele que faz todas as bolas ali, alçada na área, chute de fora da área. Inclusive, tem um alerta. Esse time ele tem vários repertório tático na hora de cruzamentos na área e jogadas ensaiadas de escanteio e bolas paradas, tá, gente? Então a gente tem que se alertar. Porque é assim que eu vejo o time do Atlético Goianiense, gente. Eu tenho acompanhado ele, o Atlético Paranaense também eu acompanho, mas o Atlético Goianiense, ele tem uma peculiaridade, né? Ele é um time assim que ele começa elétrico, entendeu, gente? Buscando o ataque, bolas longas, as bolas pelo meio da zaga. Ele busca muito esse tipo de jogada, a triangulação ali, né? Então é um time que se movimenta muito rápido mesmo, né? Por isso que tem esses jogadores que tem certas bolas longas ali. O próprio Luizão, que é volante também, que eu esqueci de falar sobre ele, tem um gol no campeonato. Ele faz mais a cabeça de área, muitas das vezes ele entra no meio da zaga para fazer o terceiro zagueiro, a depender do ataque adversário, né? Porque você sabe que os setores, gente, os setores têm que ter superioridade. Se você tem 3 atacando, você tem que ter 4 zagueiros para um ficar na sobra, entendeu? Tem que sempre ter um na sobra. Aí você tem a marcação em sobra. Então, muitas das vezes, se você tem 2 atacantes, você deixa um na sobra ali na zaga. Então, todos os times se comportam desse jeito. Quando você pega o contra-ataque, que já é diferente, né? Então, é um time que é muito agudo. É muito incisivo naquilo que quer, gente. Porém, como ele começa muito elétrico, no segundo tempo ele baixa as linhas. Só que ele não é aquele time de cadenciar o jogo. Por isso a importância de um Pavani num jogo desse, gente. O Pavani é importante num jogo desse porque ele muda a trajetória do jogo. Você pensar mais o jogo, e o Clube do Remo tem feito muito isso. Se vocês notarem, é o famoso você cozinha o galo, sem pressa, aí vez joga a bola para o adversário, deixa ele jogar, quer jogar, joga, entendeu? Fechando as linhas ali. Então, muito provavelmente o Remo vai nesse tipo de estratégia. Por isso que eu falo do Viseu. Porque o Viseu é um para segurar mais agudo lá, segurar 2 da zaga dele. Porque eles têm zagueiro rápido. Com o Adailton e o Pedro Rocha, você abre muito, né? Porque são 2 atacantes. O Adailton ele não consegue centralizar tanto. Já o Viseu ele consegue centralizar e movimentar ali, tá? Jogando o Pedro Rocha para vir mais de trás e o Viseu fazendo aquela ali. Vão dizer que não querem.
Eu acredito que eu tenho que torcer para dar certo, ou entrando o Viseu ou entrando o Adailton, que é um bom jogador na minha concepção também. Tá tendo oportunidade, né, gente? Então, eu acredito que para segurar mais a zaga, seria necessário o Viseu. Se não mudar o esquema tático. Se continuar com os dois atacando ali na frente, né? E eu creio que ainda vai mudar, porque o time do Atlético Goianiense é um time muito agudo. Ele chega centralizado, perde uma peça importante com o Ilha Pótica, perde muito, gente. Muito mesmo, porém tem outras peças mais rápidas que se aproveitam da transição rápida, tá? Com isso deixa um vazão na sua defesa. Foi assim que o Avaí chegou muitas das vezes com o próprio Aleph Manga, né? Que perdeu vários gols ali, então teve várias oportunidades, porque deixava-se certo espaço ali nas costas. Quando o próprio Rai Ramos, quando ele vem apoiar, ele deixa um espação na costa dele. Se você tiver um jogador do ímpeto do Pedro Rocha ali, que se aproveite daquela incisiva dele, daquelas arrancadas rápidas e o drible fácil, vai dar rock para nós, gente, tá? Vai dar rock para nós, né? Então, gente, eu acho que é um adversário que dá sim pra gente pontuar, até porque não vem bem das pernas no campeonato. Como vocês sabem, se for fazer a comparação das duas equipes, deixa eu pegar aqui, são 7 jogos com 10 gols do Clube do Remo e 8 gols deles nesse campeonato, tá? Gols sofridos, eles já sofreram 7, a gente sofreu apenas 4. Assistências, o Clube do Remo tem 10 assistências, eles têm apenas 6, né? Atacando, gente, a média por partida é de 1.4 gol pro Clube do Remo contra 1.1 deles, tá? Chute certo, ele tem mais chute certo, 4.0, e chuta muito de fora da área. Tem que ter essa atenção. Tem que ter essa atenção. Apesar de ter perdido o chutador oficial deles, que é o Ian Pótica aí, né, gente? Mas sabe como é. Quem muitas das vezes vem do banco, vem para suprir a necessidade, né, gente? Grande chance por jogo, eles têm 0,6, enquanto o Clube do Remo tem 1.1, tá? Passes. Na posse de bola, o Clube do Remo tem mais posse de bola, 46.3 contra 45.3, quase fica ali na média, né, gente? Eficácia por jogo, o Clube do Remo tem maior eficácia com 283.3 contra 247.4, né, gente? Então ele é um time que vem oscilando dentro do campeonato, vem com 10 pontos na 13ª posição ali, tá? Então, defendendo jogos sem tomar gol, o Clube do Remo já passou 4 jogos sem tomar gol, ele já passou apenas 2, né, gente? Então isso é muito importante a gente trazer isso aqui para vocês. E no desarme ele leva vantagem de 50.9 contra 46.7 do Clube do Remo. Gente, esse time do Atlético Goianiense, ele é um time que foi montado no papel para buscar o acesso. Até porque ele caiu, né, no ano passado. Porém, querer não é poder, né? A gente vem fazendo a nossa caminhada, como vocês sabem, uma caminhada galgando os passos de cada vez, às vezes até suportando certos retrospectos da mídia e vencendo de todos e a todos, como vocês sabem. Porém, o trabalho é sempre com o pé no chão, com o treinador, sempre com o pé no chão com o treinador Daniel Paulista, que já fez o estudo e, como eu falei para vocês, podemos ter essa mudança no ataque pela movimentação, porque eles são muito agudos. Provavelmente será o mesmo esquema tático, porque tem a altivez de alguns dos seus atletas descerem. O Conrado não desce tanto, mas o Rai Lopes, o Marcelinho se movimenta muito pela esquerda, suprindo a do Conrado, que não desce. Então, com isso, você tem que esperar essa dinâmica. E tem a movimentação na frente do Sandro Lima. É um time que é muito agudo, porém tem suas falhas, gente. E nessas horas que a gente tem que se aproveitar, tá? Para o vídeo de hoje não ficar tão longo, a gente está falando sobre isso para vocês. Eu peço o comentário de vocês aí, o que vocês acham dessa equipe. É uma equipe que performa bem, porém tem seus déficits, e a gente vai se aproveitar desse momento, porque a gente vai lá para pontuar, gente. E vamos trazer ponto, tá? Amanhã eu vou trazer já falando sobre o retrospecto do Clube do Remo, com as linhas melhor para ser utilizada, para a gente tentar superar esse adversário que vamos superar. Então, peço a você, comente aí embaixo, tá? Não esquece, deixa teu like, curte, compartilha. Tamo junto, valeu!